Você já deve ter percebido que muitas pessoas que atuam na área de tecnologia acabam se mudando para o exterior. Eu mesmo sou um exemplo. Hoje eu moro aqui em Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Mas eu tenho amigos morando na Alemanha, outros morando na Holanda, outros morando na Irlanda, outros morando no Canadá, outros morando aqui nos Estados Unidos também, Portugal, Espanha, entre outros países. A questão é, o que a gente pode fazer para já ir se preparando para uma vaga no exterior? É sobre isso que a gente fala no vídeo de hoje. Eu sou o Júlio de Lima e ajudo pessoas a alavancarem suas carreiras na área de testes de software e conseguirem aumentos de salário acima de 30%. Bem, eu preparei para vocês esse mapa mental aqui, que traz para vocês 5 características que você precisa observar ao se preparar para uma vaga no exterior. E dentro de cada uma dessas 5 características, eu trago para vocês 2 dicas. Dicas que vão ajudar você a ter um pouco mais de noção do que e como é que você precisa se preparar para as vagas no exterior. Então vamos lá para o nosso primeiro tópico de hoje, que é tipos de entrevista. Eu já fui candidato em diversos processos seletivos para empresas no exterior e também já entrevistei dezenas de pessoas para poder entrar para a empresa onde eu trabalho hoje, trabalhando realmente junto com o RH para ajudá-los a recrutar pessoas para trabalhar nessa empresa. E eu aprendi algo que eu posso dizer para você que mudou completamente a minha forma de enxergar processos seletivos. Estou falando sobre entrevistas comportamentais. Como elas funcionam? Elas colocam você, candidato, dentro de uma situação e pede para que você, então, diga para o recrutador ou para a recrutadora como é que você sairia daquela situação. Isso faz com que você tenha que refletir sobre o cenário e trazer para o recrutador uma visão sua. Só para você entender melhor, seria quase que impossível você conseguir decorar uma resposta para uma pergunta dessa. Por quê? Porque você vai ser colocado dentro de um cenário e dentro desse cenário você vai ter que então prover a sua visão de como é que você se comportaria. Entende aqui o ponto? Isso também pode acontecer falando sobre momentos que aconteceram no seu passado, por exemplo. Me conta sobre um momento dentro da sua trajetória em que você passou por uma situação como essa. Como você fez para sair dessa situação? Entende? É uma pergunta que te coloca dentro de um cenário. Vou te dar um outro exemplo. Olha, você está dentro de um time e esse time tem 5 desenvolvedores, 2 deles odeiam teste de software, os outros 3 são incentivadores, mas 2 são júniores, 1 é sênior. Você é o único QA dentro desse time e precisa pensar numa estratégia de testes para ajudar esse time a conseguir, então, melhorar a forma de testar os softwares. Como que você lidaria com uma situação como essa? E você tem que, então, pensar naquela resposta. E a forma com que você se expressa, a forma com qual você pensa na solução, tudo isso é avaliado pelo recrutador durante a entrevista. Interessante, né? Então, você pode pesquisar mais sobre entrevistas comportamentais para que você consiga, então, entender melhor sobre essa ferramenta que é muito utilizada aqui fora e já se preparar para essas entrevistas também. Porque uma coisa eu posso dizer, é muito diferente das entrevistas que eu participava antes, entrevistas que aconteciam apenas no Brasil, por exemplo, onde as pessoas me perguntavam mais sobre conceitos, coisas como o que é teste funcional, o que é teste estrutural, o que é pirâmide de testes. Não, é algo que realmente vai te colocar dentro de uma situação e você vai ter que então explorar o seu conhecimento para conseguir responder e conseguir continuar no processo seletivo. E o segundo tópico que eu trago aqui dentro ainda de tipos de entrevista é que você assista a entrevistas que são feitas com pessoas que estão em outros países. Por que isso? Porque você vai conseguir ver como é que os recrutadores se comportam lá fora e como é também a forma que você poderia se comportar sendo um candidato. Então, se você pensa em um dia morar e trabalhar na Austrália,
procure sobre entrevistas de trabalho na Austrália. Se você pensa em um dia trabalhar na Nova Zelândia, procure sobre entrevistas de trabalho na Nova Zelândia. Isso vai fazer com que você tenha pelo menos um pouco mais de filtro na hora de pesquisar os vídeos e conseguir então ter acesso a um conteúdo de entrevistas que já foram gravadas. Deixa eu te mostrar um exemplo. Aqui tem um vídeo de uma entrevista que estava acontecendo e que você pode assistir e conseguir ver aqui como é que a pessoa estava se comportando e o tipo de entrevista que estava acontecendo. Então aqui eu pesquisei por Job Interview Recorded, que significa entrevista de trabalho gravada. E se eu vir aqui e começar a assistir esse vídeo, eu vou conseguir ver tanto a candidata respondendo aqui, interagindo dentro desse processo seletivo, quanto também os recrutadores que estão aqui interagindo, tomando notas, etc. Então, é um exercício muito bacana para que você consiga ter uma visão melhor sobre como é que entrevistas funcionam. Vamos então para o nosso segundo tópico de hoje, que é comunicação. Bem, comunicação é algo que eu diria para você que é o pontapé inicial. Antes mesmo de você falar sobre testes de software em si, é você conseguir se comunicar no idioma que é usado profissionalmente naquele país. E por que eu estou falando aqui sobre idioma que é profissionalmente mais utilizado naquele país? Porque às vezes a gente tem uma vaga que é, sei lá, uma vaga na Holanda, mas que o idioma principal, o idioma que é usado profissionalmente lá naquele país, em sua maioria, é o inglês, ok? Às vezes acontece que, dependendo da região do país, isso mude. Pode ser que numa determinada região do país que não seja inglês, que seja o holandês mesmo. Estou falando aqui como exemplo da Holanda, mas isso serve para qualquer país. Então, por exemplo, se você vem aqui em uma vaga, essa daqui é uma vaga para trabalhar na Tesla como QA Engineer, e é uma vaga em Amsterdã. E se a gente for vir aqui na descrição da vaga e olhar lá embaixo, olha só, habilidade de se comunicar claramente e de maneira efetiva com os stakeholders, tanto de maneira escrita como de maneira verbal. Precisa ser realmente um mestre no idioma inglês. Então, veja, aqui a gente está falando literalmente sobre uma vaga para a Holanda, que tem o seu próprio idioma, mas que profissionalmente aceita o inglês. Okay? Então você precisa dominar esse idioma, que é o idioma mais utilizado profissionalmente naquele determinado país. Só que quando eu falo sobre isso, muitas vezes falando sobre idioma, sobre inglês, alguém fala: meu inglês é avançado, meu inglês é intermediário. Não importa, tudo isso é abstrato demais. O que é intermediário para você pode não ser para mim, o que é avançado para você pode não ser para mim, entende? A questão é simples, é assim: eu consigo falar e compreender o que estão falando comigo com clareza? Se sim, perfeito. Se você demora muito para falar ou às vezes gagueja um pouco na hora de falar, mas você consegue falar e consegue se fazer entender, e quando a pessoa fala você também consegue compreender, sabe? Sem embromar, realmente na natureza da comunicação normal, cara, beleza. Agora, eu não sei, eu não consigo falar, eu travo na hora de ouvir. Então você precisa se libertar desses problemas hoje, antes de você começar a participar de um processo seletivo. Eu tenho um amigo que é o João. Ele arrebenta como front-end. Ele é muito bom mesmo. Só que durante a saga dele rumo a conseguir encontrar o seu primeiro emprego para trabalhar para o exterior, ele foi reprovado em diversas entrevistas. Por que isso? Porque os recrutadores falavam para ele: João, o seu código é lindo, cara, você arrebenta tecnicamente, mas nós encontramos dificuldade em se comunicar com você. Se a gente está tendo dificuldade de se comunicar com você, os outros problemas que vão surgir vão ser ainda piores, entende? Então, não adianta você responder: meu inglês é intermediário, ou é avançado, ou é B1, ou é 5C, ou é 3D, não importa. Você é capaz de falar e se fazer entender e de ouvir e conseguir realmente entender o que a pessoa está falando? Se sim, perfeito. Lembrando, não é apenas sobre inglês que nós estamos falando aqui, é sobre o idioma mais utilizado
profissionalmente naquele determinado país. Beleza? Ótimo. Outra coisa também que é importante, ainda falando sobre comunicação, é que você treine contar as histórias que aconteceram na sua vida. Então, às vezes você tem um currículo e no currículo você colocou 1000 coisas. Só que daquelas 1000 coisas, na verdade, 500 delas você nunca viveu. Você só colocou lá porque, puxa, um dia você leu um artigo sobre cucumber. Daí você foi lá e colocou lá que você manja de cucumber. Cara, quando chegar a hora da entrevista e o recrutador olhar lá e ver escrito a palavra cucumber, ele vai perguntar para você. Me conte aí sobre um momento em que você estava utilizando Cucumber e encontrou um grande problema e como você resolveu. Lembra da entrevista comportamental? E aí você vai ter que falar sobre aquilo. Então, se você não tem, vai ficar muito feio para você. Agora, se você tem realmente histórias para contar sobre aquilo, não dá para na hora você começar a pensar em como que vai estruturar essa história para contar. Você precisa se preparar antes. Então, antes de você ir para a entrevista, você já olha o seu currículo e começa a pensar. Tem uma história sobre essa ferramenta? Tem uma sobre essa? Tem uma sobre essa? Pensa na história, treina ali olhando para o espelho, você falando sobre aquilo no idioma que vai cair naquela determinada entrevista. E isso vai ser muito, mas muito bom para você, porque na hora da entrevista você vai parecer muito mais fluido, muito mais claro. E isso vai te dar definitivamente um ponto a mais enquanto você estiver participando da entrevista sob a perspectiva de comunicação. Terceiro ponto de hoje, entrevista técnica. É muito comum no Brasil que os analistas de qualidade de software, os analistas de teste de software, que estão prestando ali que estão participando de um processo seletivo e que vão fazer um teste técnico de automação de testes, que entregue o quê? Automação de testes. Que na hora das perguntas seja perguntado, seja questionado sobre ferramentas de automação de testes, sobre comandos relacionados à automação de testes. Não é isso? Sobre design patterns. Entretanto, você vai perceber que quando você começa a participar de processos seletivos internacionais, eles não querem apenas saber sobre a ferramenta. Eles querem literalmente saber o quanto que você é proficiente naquela determinada linguagem de programação. Então, o que vai acontecer dentro de um processo seletivo é que, ao invés de simplesmente te perguntarem sobre as ferramentas, vão também pedir para você resolver problemas de lógica e algoritmos. E quando isso acontecer, você vai se deparar com algo que é muito diferente do que você via no Brasil, que é, no Brasil, se você tivesse que escrever algum pedaço de código, seria para automação. No exterior, isso pode ser bem diferente. Então, existe aqui esse site que é o codewars.com e tem vários outros sites que são muito similares a ele, que são sites onde você pode fazer exercícios de lógica e algoritmos a partir da resolução de problemas na linguagem de programação que você mais gosta. Então você vem aqui, seleciona a linguagem de programação que você quer e aqui então ele te traz o desafio que você tem que resolver e mais contexto sobre ele. E você vem aqui do lado direito e escreve uma função com base na pré-determinação dessa função, dos parâmetros que está sendo proposto. Aqui você escreve o código aqui e esse código tem que passar nos testes que foram escritos aqui embaixo. Se esse código que você escreveu passou nos testes aqui, quer dizer que você conseguiu implementar a regra que foi proposta aqui do lado esquerdo. Bacana, né? E assim que você escreve aqui, você pode clicar aqui no botão Test para executar os testes, ou no botão Attempt para realmente fingir que você está submetendo aquele código. E se o código passar em todos os testes, quer dizer que você realmente conseguiu resolver o problema. Legal, não é? Então, treinar em sites como CodeWars pode ajudar muito você. Outra coisa que você tem que saber é o seguinte: às vezes a gente tem no Brasil um grupo de tecnologias que é muito conhecido. Por exemplo, segundo a minha última pesquisa de vagas na área de teste de software no Brasil, que eu fiz entre dezembro de 2023 e janeiro de 2024, eu descobri que as tecnologias que estão nos top 5 de ferramentas mais pedidas pelo mercado para testadores no Brasil são, em primeiro lugar, Selenium, segundo, Postman, terceiro, Cypress, quarto, Jira, quinto, Cucumber. Então, essas são as 5 tecnologias mais pedidas no Brasil para testadores. Mas se você vai para a Alemanha, tem outras ferramentas. E se você vai para
Holanda, são outras. Se você vai para a Irlanda, são outras. E assim sucessivamente. Então é importante que você analise quais são as ferramentas que são mais pedidas naquele determinado país, de modo que assim você consiga se preparar de maneira mais adequada e ser mais visível para aquelas determinadas vagas. Legal, né? Vamos para o nosso quarto ponto, que é sponsorship. Sponsorship significa patrocínio. Quando você quer trabalhar em uma empresa no exterior, é necessário que a empresa no exterior te dê algo chamado Work Permit, ou permissão de trabalho. Na verdade, ela é quem pede a permissão de trabalho, mas quem dá a permissão de trabalho geralmente são órgãos de imigração daquele país destino. Então, a Holanda tem lá a sua seção que cuida de imigração. A Espanha tem a sua seção de imigração. A Portugal tem a sua seção de imigração. Estados Unidos tem a sua seção de imigração. Por exemplo, aqui quem cuida de imigração é a USCIS ou USCIS, que cuida de questões relacionadas à imigração. Então, em cada um desses setores existe lá uma regra, uma lista com vários vistos que podem dar permissão de trabalho para alguém que é estrangeiro e que quer morar naquele determinado país. E cada um desses vistos possui os seus pré-requisitos. Você precisa conhecer quais são os vistos, precisa conhecer quais são os pré-requisitos. A empresa que vai contratar um estrangeiro para morar e trabalhar naquele país, ela também precisa conhecer. E quando ela quer que um imigrante vá participar desse processo de aquisição desse visto de trabalho, ela geralmente precisa pagar taxas ou precisa pagar advogados especializados em imigração para entrar junto ao órgão de imigração do país com um pedido de trabalho para aquela determinada pessoa estrangeira que vai então um dia morar e trabalhar naquele país. No caso aqui, a pessoa estrangeira seria você. E isso geralmente tem custo. Então, por exemplo, para uma empresa aqui nos Estados Unidos contratar alguém, essa empresa vai ter que contratar um grupo de advogados especialistas em imigração, ou talvez ela tenha pessoas que sabem sobre processos imigratórios dentro da empresa, mas vai ter que pagar os advogados ou pagar as custas lá desse órgão de imigração para então poder iniciar esse processo e então fazer com que depois de alguns meses seja concedido a você a permissão de trabalho para que você possa se mudar para aquele país e então começar a trabalhar lá. Entende? Então essa questão do visto, né, do sponsorship, do patrocínio, é algo que exige muitas vezes grana e também tempo de espera. Então, puxa, se a empresa está lá no outro país e precisa de alguém, um QA analyst, para começar agora, puxa, não vai dar certo, porque o processo de imigração toma geralmente alguns meses. Entende o que eu quero dizer? Então, a empresa, quando está oferecendo uma vaga, ela precisa pensar nisso para depois ir lá e falar, olha, eu ofereço sponsorship se por acaso você quiser vir morar e trabalhar na nossa empresa. Entendeu? Então isso é super importante porque muitas vezes a gente acaba achando que todas as vagas abertas são vagas que estão disponíveis. Não são, né? Olha só que legal essa vaga aqui. Essa vaga é uma vaga numa empresa chamada Dora Hacks, que é em São Francisco, Califórnia, aqui nos Estados Unidos. É uma vaga full-time. Eu estou vendo aqui no site do Indeed.com. E aí lá embaixo, aqui em logística, olha só. Essa daqui é uma vaga de posição remota, pode ser feita de qualquer lugar. Mas olha, nós estamos dispostos a fornecer o Visa Sponsorship, ou seja, o patrocínio de um visto de trabalho para alguns países. Entende? Então, só aqui você já consegue saber que, olha, dependendo de qual for a minha situação e o país onde eu estou, talvez, se eu passar nessa entrevista, eles me deem o sponsorship. Mas tem várias outras vagas que deixam claro já na vaga, dizendo, não fornecemos sponsorship. Ou, para essa vaga, você já precisa ter uma permissão de trabalho. Entendeu? Então, dessa forma aqui que você consegue ver. Como você pode pesquisar aí na sua casa? Pode pesquisar por sponsorship
QA Engineer, por exemplo, e você vai procurar vagas que possuem a palavra sponsorship e que podem ser, olha, nós fornecemos ou nós não fornecemos, mas daí você consegue filtrar e entender melhor qual é o caso daquela determinada vaga, ok? Outra coisa também que você precisa saber é que existem modelos diferentes de pacote de recolocação. Esse pacote de recolocação é o seguinte: a empresa que está dando o visto para você, que está te movimentando ali junto ao órgão de imigração para te dar a permissão de trabalho, ela pode também pagar para você e para sua família a viagem para você ir para aquele país, ou pagar o aluguel dos primeiros meses naquele país, ou pagar para você serviços de suporte quanto à declaração de imposto de renda, declaração de saída definitiva do país, no caso do Brasil, pagar para você, babá, porque o seu filho precisa de babá durante os primeiros meses, entende? Te dá alguma carta de referência para ajudar você a conseguir encontrar o seu primeiro aluguel de uma maneira mais fácil, porque, puxa, para quem muda assim para outro país, por exemplo, eu mesmo, quando eu me mudei aqui para os Estados Unidos, conseguir o primeiro lugar para morar é algo um pouco complicado, porque por mais que você tenha um emprego, tenha um visto, seja tudo certinho, legal, ainda assim você não tem histórico de compras, que é o famoso score, né? Você também não tem ainda todos os documentos que você precisa ter, porque você precisa, além do seu passaporte, você vai precisar de alguns documentos que fazem parte do seu dia a dia no país. Por exemplo, para mim, o Social Security Number, que é algo que é super importante para a gente aqui dentro do país também. Então, tem uma série de situações que acabam fazendo com que seja difícil você conseguir ter essa possibilidade de alugar o seu primeiro imóvel. Tem empresas que fazem uma carta e que apoiam dizendo, olha, é meu funcionário, me coloco aqui à disposição para qualquer dúvida, e serve como uma recomendação, entendeu? Então, o pacote de recolocação ele pode ser bem variado, né? Pode ser que a empresa te dê um monte de coisa. Por exemplo, eu tenho um amigo que ele foi para a Holanda, o Jonatas. E quando ele foi para lá, ele ganhou muita coisa. E tem algo que é muito legal para o país onde ele foi, que é uma isenção de um imposto que todo cidadão acaba pagando, mas quando você vem de um país externo, você vem de outro país para imigrar, né? Você acaba tendo ali uma isenção de um imposto e acaba tendo mais grana para você no final do mês. Não faz parte do pacote de recolocação, mas é definitivamente algo que você deve olhar naquela determinada empresa para onde você está indo, no país onde você está indo, né? Eu tenho um outro amigo que ele ganhou 6 meses de aluguel para a empresa onde ele foi trabalhar. Então ele se mudou e não precisou pagar aluguel durante 6 meses porque a empresa pagou para ele, entende? Tem uma outra que, puxa, a empresa foi lá e pagou realmente o voo para ele e para a família dele inteira para que ele pudesse ir para lá. Puxa, isso não acontece em todas as empresas e em todos os pacotes de recolocação, entendeu? Então é muito importante que você também entenda isso, e às vezes na vaga já está escrito qual que é o modelo do pacote de recolocação que eles vão trazer para você. E agora a gente vai para o nosso quinto tópico aqui, que tem também 2 dicas muito importantes para você. Estou falando sobre a primeira: não pense em reais. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa meio iludida com aquela possível vida no exterior, ela olha e fala, nossa, vou ganhar ali naquele país um total de 60 mil euros por ano. E aí a pessoa vai lá e começa a pensar e fala, nossa, isso vai dar 5 mil euros por mês. Meu Deus, que ótimo, cara. 5 mil euros por mês convertido aqui em reais vai dar mais de 25 mil reais. Já pensou? Mas a pessoa esquece que ela vai morar no país. Ela não vai mais estar morando no Brasil, ela vai estar se mudando para aquele determinado país. E outra coisa, não vai mais ser 5 mil euros por mês, porque vai ter ainda o descontado dos impostos. Porque assim como no Brasil, muitos países também têm os impostos. E esse imposto acaba comendo uma boa parte daquele dinheiro bruto, sobrando para você um líquido que não é tão bonito, assim, tão agradável quanto você pensa, ok? Mas vamos levar em consideração que você já entendeu que você não tem que pensar em reais mais e que o que deve te atrair agora, na verdade, é outra coisa. O que seria essa outra coisa? Custo de vida.
Então você tem que pensar qual é o custo de vida que tem para morar nesse determinado país. Mas não só morar nesse determinado país. Também olhe pela região, não só a região, a cidade em si. Porque às vezes a cidade onde você vai morar, ela tem um custo de vida alto. E às vezes, dentro de uma mesma cidade, o bairro pode ter um custo de vida muito mais alto do que o outro, ok? Vou te dar um exemplo aqui de Londres, né? Londres tem lá diversas áreas e quanto mais perto do centro você tá, mais caro fica as coisas, entendeu? Então é mais caro para viver, se é mais caro para viver, o seu salário, então a sua pretensão de salarial deveria ser mais alta. Entende? Às vezes você vai lá e mete os pés pelas mãos, porque você aceita uma vaga, faz uma pretensão salarial muito mais baixa, quer morar mais perto do trabalho, não dá, você vai ter que ficar morando longe, vai ter que pegar um trânsito muito grande que vai fazer com que você viva uma vida que é muito diferente da vida que você geralmente vive no seu país de origem, entendeu? Então isso também é algo muito importante de se analisar. Existem diversos sites para você calcular custo de vida, mas esse daqui, ó, o numbeo.com/cost of living, você consegue vir aqui e colocar uma cidade, coloca o nome da cidade aqui e isso faz com que você consiga ver aqui mais ou menos qual que é o valor, né, do custo de vida mensal para uma família com 4 pessoas, uma família com uma pessoa. E aí tudo isso faz com que você consiga ter uma noção aqui mais ou menos de quanto é que você deveria pedir de pretensão salarial. E se você quer saber mais sobre impostos, por exemplo, você também pode pesquisar no Google e encontrar qual é o cálculo de impostos quanto ao salário. Pesquisando o cálculo de impostos, você vai saber quanto você vai ganhar líquido. Olhando para o custo de vida, você vai saber mais ou menos quanto você vai gastar e tudo isso vai ajudar você a conseguir pensar numa pretensão salarial mais adequada. Outra dica que eu dou também é que você olhe para sites como o Glassdoor para entender quanto é que aquela determinada empresa paga para os seus funcionários que são QAs dentro daquela determinada senioridade, entendeu? Então, essas são dicas que eu trago aqui para você hoje. Essas dicas, elas foram extraídas de um módulo bônus que eu tenho dentro da minha mentoria, que é o módulo de dicas para carreira internacional em testes de software. Então lá nesse módulo tem essas dicas aqui e muitas outras para ajudar os meus alunos a conseguirem já ir se preparando para uma carreira no exterior também. E se você quer saber mais sobre a mentoria, basta você acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, que é o mentoria.juliodelima.com.br, para que você possa saber mais também e possa entrar na próxima turma. Beleza? Se você gostou desse vídeo, clica aí no botão curtir. Mas se você adorou esse vídeo, deixa seu comentário. Deixa seu comentário. Deixar o comentário é a melhor forma de você mostrar que você gostou muito do vídeo de hoje. E se você conhece algum amigo que tem muita vontade de morar no exterior e trabalhar na área de teste de software, não esqueça de compartilhar esse vídeo com ele ou com ela também e inscreva-se no canal para continuar recebendo essas dicas também sobre teste de software, carreira e sobre alavanque. Então é isso, a gente encerra aqui por hoje por esse episódio e eu te espero no próximo. Um abraço, até a próxima. Tchau.